Fala galera aí do Brasil que está acompanhando a nossa live aqui com Update or Die, fazendo a cobertura de tudo que está rolando de mais bacana no South by Southwest. Hoje a gente está aqui em clima de encerramento e de fim do festival. Estou aqui com o Rafa Kalil, da Du, e também com o Felipe Braga, da Los Bragas. E a gente vai bater um papo para saber, que eu estou super curiosa, o que vocês viram de mais bacana no que se trata de audiovisual. A gente viu muita referência a cinema, a música e etc., mas a gente viu também a cena do audiovisual como um grande expoente aqui. Eu estou curiosa para saber o que vocês acharam disso. Começo eu? Bom, a gente viu bastante coisa. A gente veio, na verdade, com um foco bem específico em pesquisar realidade aumentada e realidade virtual. Então, nesse sentido, a gente viu bastante painel rico, enfim, de informação, de pesquisa mesmo. Pesquisamos tecnologia aqui no Trade Show também, que foi legal demais. A gente está fazendo uns VRs subaquáticos e a gente descobriu uma coisa que foi crucial numa palestra que a gente viu do cara que fez no Coral Search, lá daquele documentário da Netflix. E já foi uma palestra que foi ótima. Além disso, assistimos filmes bons, vimos shows bons. Ontem vi um show numa igreja, foi um negócio completamente fora do comum, assim. Então, acho que a gente tem absorvido essa riqueza que o festival te traz, a gente trazer um monte de coisa diferente, de disciplinas diferentes, e levar isso para casa e tentar traduzir em audiovisual, né? É isso aí. A gente teve a chance também de ver como discussões de anos passados elas estão pousando em lugares mais estáveis agora, né? A gente vê nos últimos anos uma conversa muito intensa sobre formatos e como televisão, streaming, webséries, cinema, como essas diferentes janelas e plataformas conversam entre si. E é legal também ver que todas elas são válidas e que elas vão pousando depois de turbulências, de novidades, elas vão pousando num lugar de estabilidade, cada uma com sua vocação, cada uma com seus desafios de experimentação de linguagem. Então foi interessante esse ano ver esses diferentes personagens, Netflix, Amazon, Hulu, Apple, chegando já clara e explicitamente anunciando o começo de produção deles, conversando com uma vocação bem precisa sobre qual é a missão deles nesse contexto de entretenimento, junto de plataformas e janelas mais tradicionais de salas de cinema, ou outras que também são novas, mas que já há alguns anos a gente vem discutindo de séries, webséries, qual a vocação de cada uma dessas coisas, o VR entrando também, depois de alguns anos, como novidade tecnológica, se perguntando mais intensamente sobre quais são os desafios deles de linguagem, de vocação, de narrativa, etc. É legal ver essas coisas todas pousando em lugares que já não são mais do protótipo e já são agora da experiência de acerto e erro depois de alguns anos. Mais tangíveis, de certa forma, como se elas estivessem aterrissando, né? Uma das discussões também que a gente tem acompanhado aqui no South by Southwest e vendo também esse movimento da própria indústria é quem produz conteúdo começando a distribuir, quem distribui querendo produzir e toda essa interface, né? O Netflix com as franquias proprietárias, e você tem a Disney agora fazendo streaming e eles só antes produziam. Como que vocês veem tudo isso e especialmente falando na cena brasileira, que tem um sistema um pouco diferente de produção e de distribuição audiovisual? Isso é bom e é preocupante ao mesmo tempo, porque você está vendo a concentração da produção em grupos muito grandes, o que talvez seja preocupante do ponto de vista do mercado americano. Para a gente, no entanto, no Brasil, é o contrário, isso é uma boa notícia, porque você tem mais players pousando no Brasil, pousando na América Latina, começando a produzir. E isso é excelente porque a gente, no Brasil, por causa de Globo, etc., a gente tem um mercado muito concentrado e muito sufocado dentro de ali monopólios. Então, esses novos personagens, eles abrem as frentes de produção com uma riqueza maior para a produção independente. Então, é um momento interessante de Estados Unidos e de América do Norte como um todo, na medida em que esses grupos fortes vão ficando ainda mais fortes, né? E vão ainda mais concentrando produção, mas isso, para a gente, especificamente no Brasil, tem um efeito positivo, porque para a produção independente a gente começa a ter uma diversidade maior de canais e de grupos para conversar. Sim, tem uma coisa também que, não sei, pelo menos a gente tem vivenciado dentro da produtora, que os canais têm buscado a gente já pensando também em gerar conteúdo que não fique só numa janela, né? Até trazendo isso que você falou. E aí acho que nesse sentido também pra gente é uma puta oportunidade, porque a gente consegue explorar a narrativa em outros lugares e isso ainda não, aqui acho que está mais consolidado de alguma forma. Lá a gente ainda tem um caminho maior para ir atrás e desenvolver projetos diferentes, sabe? A gente fez agora algumas coisas que já tem um desdobramento diretamente focado para a web, um episódio na TV e um VR, sabe? Então você começa a montar uma experiência de consumir a história, sabe? E aí acho que isso talvez é o que diferencia o produtor independente no futuro aí,
dessas grandes aglomerações, porque esses caras, eles vão ter as ideias deles, óbvio, mas eles vão precisar de outros olhares, porque hoje a experiência de consumir ela exige outro olhar. Você vê o Netflix, né? O dashboard da Netflix é extremamente variado, mesmo de cada um, né? E acho que essa necessidade de diversidade também, acho que vira uma oportunidade tanto pra gente lá, quanto aqui também, de alguma forma, né? Porque você precisa buscar o que é o fresco, né? O que tá... Sim, a inovação. Né? Exatamente, sabe? E aproveitando que a gente tocou nesse assunto, assim, de como a tecnologia ela pode ser, de certa forma, um enabler para essa produção audiovisual. Né? Você vê desde os algoritmos que te ajudam a mostrar o que pode ser um sucesso num roteiro, alguma coisa do tipo, ou até mesmo a distribuição disso numa plataforma que tem uma usabilidade extremamente fluida, mobile, na sua tela, seja ela onde for. Hoje, como que vocês veem, por exemplo, lá no Brasil? Acabou o festival, a gente está voltando para casa. Quais são os desafios e quais são as oportunidades, falando de uma maneira mais pragmática, seja na distribuição multimídia ou multiplataforma, vamos assim dizer, ou até mesmo do ponto de vista de tendências, mais que tendências, mas desse espírito do tempo que vocês carregam e vão levar para casa? O desafio continua sendo encontrar janelas. A discussão, sobretudo sobre algoritmos, ela se politizou muito esse ano no South by Southwest e foi interessante ela se politizar porque a gente tem um consenso, porque as conclusões já estavam sendo chegadas de que os algoritmos e essa lógica de trabalho, de programação, ela de fato ajuda você a programar e fazer com que as pessoas tenham mais do que elas querem, mas isso cria um efeito colateral que é sufocar as pessoas só, uma cacofonia, elas estão escutando elas próprias e a diversidade está sofrendo muito com isso. Então, foi um momento de discussão política forte. Ontem teve um keynote de encerramento da CEO do YouTube que ela praticamente fez cocô na calça enquanto falava, porque ela não conseguiu responder nenhuma das perguntas que de alguma forma politizavam a questão da programação deles. E foi muito contundente ver uma pessoa tão importante não conseguindo responder perguntas básicas sobre as questões políticas que eram colocadas agora a grupos grandes como eles, que programam para públicos mais amplos. E isso, sem dúvida, vai ter repercussões muito grandes agora na maneira como novas janelas são buscadas e como a gente se relaciona com a nossa audiência. Né? Sim. A gente aqui, eu entendo essa questão crítica, mas talvez até pelo jeito que a gente está posicionado no mercado hoje, que a gente faz muito documentário, que é para um público mais nichado, nesse sentido, esse tipo de tecnologia pode me ajudar a chegar numa campanha de social media para divulgar o filme de uma forma assertiva em que eu preciso chegar. Né? Então, a gente conversou com um pessoal aqui que faz justamente isso, ele tenta te guiar a divulgação do teu filme ao longo de uma trajetória dentro do digital, achando, através dos algoritmos de tecnologia, as combinações que vão estabelecer um diálogo com quem você de fato quer se comunicar, né, quem de fato está interessado na tua mensagem. Então, tem esse lado mais micro também, mas é um lado mais micro que você qualifica a tua distribuição digital. Ali, você consegue fazer chegar o que você está fazendo a quem interessa. Exatamente, né? Exatamente. Então, acho que a visão é otimista, acho que essa questão... Não, é tudo muito bom e tudo. Porque você estava perguntando do festival. Esse foi um festival muito marcado por uma consciência crítica de onde estamos e o que precisamos enfrentar para conseguir seguir adiante. O YouTube não responder tem um lado bom também. Né? São perguntas que precisam ser respondidas. Exatamente. Tem um debate longo para ser feito, sabe? E é muito do que você falou no começo, da gente passar da fase daquele deslumbramento e das coisas estarem etéreas. E agora que a gente já está vendo isso na vida prática, tem uma questão ética e moral por trás disso e política, né? E não à toa o keynote de abertura do eixo de Interactive foi uma terapeuta de casal. Né? A gente está no momento de discutir, revolucionamos tudo, a disrupção tomou conta do contexto social, cultural, por causa de novas tecnologias. Como que a gente agora faz um balanço disso e prioriza a reconexão entre seres humanos, o olho no olho, a conversa, o diálogo e a convivência com a diferença, né? Sim, é isso. E no fim do dia, acho que a tecnologia ela serve para otimizar e trazer eficiência, mas isso daqui... É insubstituível, né? Acho que eu senti muito esse viés da humanização também e de um resgate, de certa forma.
equalizar toda essa relação, né? Porque as máquinas, elas podem ter o machine learning, todo o processo cognitivo, mas no fim do dia quem está imputando esses dados ali somos nós. Então, de qualquer forma, pode com um algoritmo que cria um filme lá, uma narrativa, combine ponto de virada, o roteiro perfeito, mas no fim do dia quem vai consumir aquilo também é um ser humano. Então, essa troca nunca vai deixar de existir. É isso, gente. Obrigada, viu? Que isso, obrigado. Valeu.